O diálogo do Salvador aparece no incipit e no explícito do manuscrito e é aparentemente uma adição posterior. Nenhum autor específico é indicado em qualquer parte do texto, mas o orador é o Salvador ou o Senhor. Ele nunca é chamado de Jesus ou Jesus Cristo, em conversa com seus discípulos Judas, Maria e Mateus. A esse respeito, o título diálogo é apropriado, exceto pela primeira seção do texto, que é um monólogo ininterrupto do Salvador. O texto é preservado apenas neste manuscrito, um tanto fragmentado, e não é referido ou citado em nenhuma fonte antiga. Assim, não há atestação externa para a data de sua composição. O diálogo do Salvador é um escrito de considerável complexidade, e suas várias partes exibem grande variedade de estilo e conteúdo. É melhor visto como uma compilação de várias gerações do cristianismo e composto em sua forma existente, originalmente em grego, em algum momento durante o século II. Paralelos com a compreensão do autor sobre o batismo nas epístolas deuteropaulinas sugerem uma data próxima à virada do primeiro século. A fonte primária foi um diálogo entre o Senhor e 3 discípulos. Essa fonte é preservada em cerca de 65% do texto presente. Essas sessões são caracterizadas por perguntas breves, geralmente de um dos discípulos nomeados, às vezes por todos os discípulos, e respostas igualmente breves do Senhor. Às vezes, essas perguntas e respostas são expandidas em unidades mais longas, que discutem um tópico específico. Ditos tradicionais de Jesus, usados nessas perguntas e respostas, têm paralelos nos evangelhos de Mateus, Lucas e João, e particularmente em O Evangelho de Tomé. No entanto, uma dependência literária de qualquer um desses escritos parece improvável. Pelo contrário, a tradição de ditos usada aqui parece ser um paralelo independente àquela usada em O Evangelho de Tomé e no Evangelho de João. A forma dessas breves unidades de diálogo é paralela aos diálogos encontrados no Evangelho de João. Em contraste com alguns diálogos gnósticos, que são, na verdade, discursos teológicos arranjados secundariamente, os diálogos do Evangelho de João e do diálogo do Salvador não são composições livres de um autor, mas elaborações e interpretações de ditos tradicionais. Em alguns casos, o desenvolvimento dialógico da tradição de ditos em nosso documento é menos avançado e teologicamente menos complexo do que os paralelos joaninos. Isso argumentaria a favor de uma data da fonte do diálogo original deste documento antes do final do primeiro século. A sequência dos tópicos explorados nesses diálogos tem paralelos próximos em ditos do Evangelho de Tomé, especialmente em seu dito 2, sobre o buscar, encontrar, maravilhar, governar e descansar. Esse dito apresenta um cronograma escatológico que é explorado mais a fundo nos diálogos deste escrito. Os discípulos buscaram, encontraram e se maravilharam, mas seu governo e descanso virão apenas no futuro. No presente, eles ainda carregam o fardo da carne, isto é, o corpo e o trabalho terreno, ou, nas palavras deste escrito, as obras da feminilidade. Maria, que reconhece isso, recebe o mais alto louvor. Este tema, a continuação das obras do feminino, ou seja, a continuação da raça humana através do parto, é proeminente na última porção do diálogo. Ele trata do papel da mulher no processo de salvação mais explicitamente do que a maioria dos outros escritos cristãos primitivos. Paralelos próximos podem ser encontrados em O Evangelho dos Egípcios, citado por Clemente de Alexandria, e confere a Maria uma estimativa muito alta como uma mulher que compreendeu completamente
Na forma final do documento, várias outras peças tradicionais foram adicionadas ao diálogo original. Fragmentos de um mito da criação que se baseia em Gênesis 1:2. O mito relata como a água, originalmente separada da terra por uma parede de fogo, tornou o mundo fértil. O autor interrompeu o relato desse mito para interpretar o termo espírito. Uma lista cosmológica de sabedoria, uma visão apocalíptica da qual fragmentos ainda são reconhecíveis. A visão ocorrendo em uma montanha alta, de onde todo o céu e a terra podem ser vistos, originalmente falava sobre o resgate de uma alma e sua instalação diante de Deus em uma nova vestimenta. O processo é explicado por uma figura angelical chamada Filho do Homem, um título que o diálogo do Salvador nunca usa para Jesus. O autor final abriu sua compilação desses materiais com uma seção intrigante, consistindo de uma exortação, uma oração de ação de graças e um discurso gnóstico sobre a passagem da alma pelas potências celestiais. Esta seção emprega a linguagem soteriológica cristã, estabelecida com alusões a passagens das epístolas do Novo Testamento. Ela também contém uma referência ao Evangelho de João, João 1:18. Com esta introdução, o diálogo inteiro é colocado em um novo contexto, a iniciação batismal. A teologia batismal resolve o conflito entre o já de uma escatologia realizada e o ainda não de uma escatologia futurista. Como o batismo é compreendido da mesma forma que em Efésios 2:1-6 e Colossenses 3:1-4, aqueles que são batizados já passaram da morte para a vida verdadeira. A linguagem metafórica e mítica é assim relacionada a um ato cultual para a expressão da escatologia realizada. Contudo, receber visões no contexto do batismo não é o ponto culminante da experiência de redenção. Em vez disso, através da utilização e interpretação do diálogo mais antigo usado na composição, o autor apresenta uma discussão sobre a complexa situação escatológica dos discípulos. Embora os discípulos já tenham buscado e encontrado e se maravilhado com visões, tenham experimentado a habitação do Deus vivo e passado pelas potências na experiência do batismo, sua entrada final no governo e descanso ainda está por vir. Sua existência presente é definida como trabalho em prol da revelação, para que eles, como seu Senhor, possam salvar outros e revelar a grandeza do revelador, enquanto ainda estão vestindo a carne, carregando um fardo assim como o próprio Senhor. Isso também indica que o Senhor, que está falando neste diálogo, não é o Senhor exaltado, mas o Jesus terreno. O lugar da verdade não é definido em termos de existência de outro mundo, mas como o lugar onde o Senhor está. Esta ênfase nas tarefas de uma vida cristã neste mundo implica que a dissolução das obras da feminilidade não sugere um ascetismo sexual metafisicamente motivado, mas fala do nascimento secreto através daquele que vem do Pai. Apesar do evidente emprego de linguagem gnóstica na descrição da experiência batismal, o diálogo do Salvador não pode ser entendido como o simples produto da teologia gnóstica. Pelo contrário, assemelha-se ao Evangelho de João em sua tentativa de reinterpretar os ditos de Jesus no horizonte do pensamento gnóstico. Lembrando que o texto a seguir está bastante fragmentado. Diálogo do Salvador, o texto. O Salvador disse a seus discípulos: já chegou o tempo, irmãos, para abandonarmos nosso trabalho e descansarmos, pois quem descansa, descansará para sempre. E eu lhes digo, estejam sempre acima de a ira é temível, despertará a ira. Eles aceitaram essas palavras sobre isso com medo e tremor, e isso os estabeleceu com governadores, pois nada provinha dele.
Mas quando eu vim, eu abri o caminho e os ensinei sobre a passagem que eles atravessarão, os eleitos e solitários, que conheceram o Pai, tendo acreditado na verdade e em todos os louvores, enquanto vocês ofereciam louvor. Então, quando oferecerem louvor, façam-no assim. Ouçam-nos, Pai, assim como ouvistes vosso Filho unigênito e o recebestes, e lhe destes descanso de muitos. Vós sois aquele cujo poder vossa armadura é luz, a palavra arrependimento. Vós sois o pensamento e a inteira serenidade dos solitários. Novamente, ouça-nos assim como ouviste vossos eleitos. Através do vosso sacrifício, estes entrarão. Através de suas boas obras, estes salvaram suas almas destes membros cegos, para que possam existir eternamente. Amém. Eu lhes ensinarei. Quando chegar o tempo da dissolução, a primeira potência das trevas virá sobre vocês. Não tenham medo, e eis, o tempo chegou. Mas quando virem um único cajado entendam, a obra e os governadores virão sobre vocês. Verdadeiramente o medo é a potência. Então, se vocês tiverem medo do que está prestes a vir sobre vocês, isso os engolfará, pois não há um entre eles que os poupará ou lhes mostrará misericórdia. Mas desta forma, olhem para nele, já que vocês dominaram todas as palavras na terra. Isso os levará até o lugar onde não há domínio tirano. Quando vocês verão aqueles que... E também lhes dirá o poder de raciocínio, lugar da verdade. Mas vocês, verdade, isso, vivendo, e sua alegria. Então, a fim de que suas almas, para que não, a palavra, levantar, sua. Pois o lugar da travessia é temível diante de vocês. Mas vocês, com uma única mente, passem por ele. Pois sua profundidade é grande, sua altura é enorme, uma única mente, e o fogo, todas as potências, vocês, elas, e as potências, elas, alma, em todos, vocês são o esquecer, filho, e vocês. Mateus disse, como? O Salvador disse, as coisas dentro de vocês permanecerão vocês. Judas disse, Senhor, as obras dessas almas, desses pequeninos, onde estarão? O Espírito. O Senhor disse, as receberá. Estes não morrem. Eles não são destruídos, pois conheceram seus consortes e aquele que os receberia. Pois a verdade busca os sábios e os justos. O Salvador disse, a lâmpada do corpo é a mente. Enquanto as coisas dentro de vocês estiverem em ordem, isto é, seus corpos são luminosos. Enquanto seus corações estiverem escuros, a luminosidade que vocês antecipam, eu irei, minha palavra, eu envio. Seus discípulos disseram, Senhor, quem é aquele que busca e revela? O Senhor disse a eles, aquele que busca, revela. Mateus disse, Senhor, quando eu falo, quem é aquele quem ouve? O Senhor disse, é aquele que fala que também ouve, e é aquele que pode ver que também revela. Maria disse, Senhor, eis, de onde eu carrego o corpo enquanto eu choro, e de onde enquanto eu... O Senhor disse, chorem por causa de suas obras. Permanecem e a mente ri, espírito. Se alguém não, trevas, ele será capaz de ver. Então eu lhes digo, a luz é a escuridão. Permaneçam não vejam a luz. A mentira. Eles os trouxeram você dará, e existirão para sempre. Então todas as potências que estão acima, bem como aquelas abaixo, naquele lugar haverá choro e ranger de dentes sobre o fim de todas essas coisas. Judas disse, diga-nos, Senhor, o que existia antes de o céu e a terra existirem. O Senhor disse,
Havia escuridão e água, e espírito sobre a água. E eu digo a você, o que você busca, indaga sobre, dentro de você, o poder e o mistério. Espírito, pois de maldade virão mente. Eis, disse, Senhor, diga-nos onde o está estabelecido e onde a verdadeira mente existe. O Senhor disse, o fogo do Espírito veio à existência, ambos. Por esta razão, o veio à existência, e a verdadeira mente veio à existência dentro deles. Se alguém eleva sua alma ao alto, então ele será exaltado. E Mateus perguntou-lhe, pegou, é ele quem? O Senhor disse, mais forte do que você, para seguir você e todas as obras, seus corações. Pois assim como seus corações, assim, o meio para vencer as potências acima, bem como aquelas abaixo. Eu digo a você, que aquele que possui poder o renuncie e se arrependa, e que aquele que busque e encontre e regozije. Judas disse, eis, eu vejo que todas as coisas existem como sinais sobre, por esta razão, elas aconteceram assim. O Senhor disse, quando o Pai estabeleceu o cosmos, ele, água dele e sua palavra saiu dele e habitou muitos. Era mais alto do que o caminho que cerca toda a terra. A água coletada, existindo fora deles. A água, um grande fogo, circundando eles como uma parede. Tempo depois que muitas coisas se separaram do que estava dentro. Quando o Pit foi estabelecido, ele olhou e lhe disse, vai e de ti mesmo, para que haja fartura de geração em geração e de era em era. Então ele lançou de si fontes de leite e fontes de mel e óleo e vinho e bons frutos e sabor doce e boas raízes, para que não fosse deficiente de geração em geração e de era em era. E está acima, em pé, sua beleza, e fora havia uma grande luz poderosa, se assemelha a ela, pois ela governa sobre todos os éons, acima e abaixo. Foi tirado do fogo, foi espalhado no acima e abaixo. Todas as obras que dependem delas são elas, sobre o céu acima e sobre a terra abaixo. Delas dependem todas as obras. E quando Judas ouviu essas coisas, ele se curvou e ele ofereceu louvor ao Senhor. Maria saudou seus irmãos, dizendo, onde vocês vão colocar essas coisas sobre as quais perguntam ao filho? O Senhor disse a ela, irmã, será capaz de inquirir sobre essas coisas, exceto alguém que tenha em algum lugar onde colocá-las em seu coração, para vir adiante e entrar, para que não retenham este cosmos empobrecido. Mateus disse, Senhor, eu quero ver aquele lugar de vida, onde não há maldade, mas sim a luz pura. O Senhor disse, irmão Mateus, você não poderá vê-lo enquanto estiver carregando carne. Mateus disse, Senhor, mesmo que eu não possa vê-lo, deixe-me conhecê-lo. O Senhor disse, todo aquele que se conheceu, viu isso em tudo o que lhe foi dado para fazer, e chegou em sua bondade. Judas respondeu, dizendo, diga-me, Senhor, como é que o que sacode a terra se move? O Senhor pegou uma pedra e a segurou em sua mão, dizendo, o que estou segurando em minha mão? Ele disse, é uma pedra. Ele disse a eles, aquilo que sustenta a terra é aquilo que sustenta o céu. Quando uma palavra sai da grandeza, ela virá sobre o que sustenta o céu e a terra. Pois a terra não se move, se movesse, cairia. Mas ela nem se move, nem cai, para que a primeira palavra não falhe, pois foi ela que estabeleceu o cosmos e o habitou e inalou fragrância dele. Pois que não se movem vocês, todos os filhos dos homens, pois vocês são desse lugar. Nos corações daqueles que falam com alegria e verdade vocês existem.
Mesmo que saia no corpo do Pai entre os homens e não seja recebida, ainda assim retornará ao seu lugar. Quem não conhece a obra da perfeição não conhece nada. Se um não permanecer na escuridão, ele não será capaz de ver a luz. Se alguém não entender como o fogo veio à existência, ele queimará nele, porque não conhece a raiz dele. Se alguém não entender primeiro a água, ele não sabe nada, pois de que adianta ele ser batizado nela? Se alguém não entender como o vento que sopra veio à existência, ele se dissipará com ele. Se alguém não entender como o corpo que ele carrega veio à existência, ele perecerá com ele. E como alguém que não conhece, o filho conhecerá o pai. E para alguém que não conhecer a raiz de todas as coisas, elas permanecerão ocultas. Alguém que não conhecer a raiz da maldade não é estranho a ela. Quem não entender como ele veio, não entenderá como ele irá, e ele não é o estranho a este cosmos que irá, que será humilhado. Então ele, Judas e Mateus e Maria, à borda do céu e da terra, e quando ele colocou sua mão sobre eles, eles esperaram que pudessem isso. Judas levantou os olhos e viu um lugar excessivamente alto, e ele viu o lugar do abismo abaixo. Judas disse a Mateus: Irmão, quem poderá subir a tal altura ou descer ao fundo do abismo? Pois há um fogo tremendo lá, e algo muito temível. Naquele momento, uma palavra saiu dele. Enquanto ela estava ali, ele viu como ela havia descido. Então, ele lhe disse: Por que você desceu? E o filho do homem os cumprimentou e disse a eles: Uma semente de um poder era deficiente e desceu ao abismo da terra. E a grandeza se lembrou dela, e ele enviou a palavra para ela. Ela a trouxe à sua presença para que a primeira palavra não falhasse. Então seus discípulos ficaram maravilhados com todas as coisas que ele lhes dissera, e eles as aceitaram na fé. E eles concluíram que é inútil considerar a maldade. Então ele disse a seus discípulos: Não lhes disse que como uma voz visível e um relâmpago à boa será levada à luz? Então todos os seus discípulos ofereceram-lhe louvor e disseram: Senhor, antes que aparecesses aqui, quem te oferecia louvor? Pois todos os louvores existem por tua causa. Ou quem te abençoará? Pois toda a bênção deriva de ti. Enquanto estavam ali, ele viu 2 espíritos trazendo uma única alma com eles em um grande relâmpago. E uma palavra saiu do filho do homem dizendo: Deem-lhe sua vestimenta, e o pequeno se tornou como o grande. Eles eram aqueles que os receberam, um ao outro. Então os discípulos, a quem ele tinha. Maria disse: Vejo o mal. Eles do primeiro, um ao outro. O Senhor disse: Quando vocês os virem se tornarem enormes, eles. Mas quando vocês virem o existente eterno, essa é a grande visão. Então todos lhe disseram: Diga-nos sobre isso. Ele disse a eles: Como vocês desejam vê-lo? Por meio de uma visão transitória ou uma visão eterna? Ele continuou e disse: Esforcem-se para salvar aquilo que pode segui-los, e para buscá-lo, e para falar de dentro dele, para que enquanto vocês o buscam, tudo possa estar em harmonia com vocês. Pois eu digo a vocês, verdadeiramente, o Deus vivo em vocês, nele. Judas disse: Verdadeiramente eu quero. O Senhor disse a ele: Vivo habita inteiro a deficiência. Judas disse: Quem? O Senhor disse: Todas as obras que, o restante, são elas que vocês. Judas disse: Eis, os governadores habitam sobre nós. Então são eles que nos governarão. O Senhor disse: São vocês que os governarão. Mas quando vocês se livrarem do ciúme, então vocês se revestirão de luz e entrarão na câmara nupcial. Judas disse: Como nossas vestes serão trazidas a nós? O Senhor disse:
Há alguns que lhes proverão e há outros que receberão, pois são eles que lhes darão suas vestes. Pois quem será capaz de alcançar aquele lugar, que é a recompensa? Mas as vestes da vida foram dadas ao homem porque ele conhece o caminho pelo qual partirá, e é difícil até para mim alcançá-lo. Maria disse, assim com respeito à maldade de cada dia, e o trabalhador é digno de sua comida, e o discípulo se assemelha ao seu mestre. Ela proferiu isso como uma mulher que havia compreendido completamente. Os discípulos disseram a ele, o que é a plenitude e o que é a deficiência? Ele disse a eles, vocês são da plenitude e vocês habitam no lugar onde a deficiência está. E eis, sua luz se derramou sobre mim. Mateus disse, diga-me, Senhor, como os mortos morrem e como os vivos vivem. O Senhor disse, você me perguntou sobre um ditado, que olho não viu, nem eu ouvi, exceto de você. Mas eu digo a você que quando aquilo que revigora um homem é removido, ele será chamado de morto. E quando o que está vivo deixa o que está morto, o que está vivo será chamado. Judas disse, porque mais por amor à verdade eles morrem e vivem. O Senhor disse, o que quer que seja nascido da verdade não morre. O que quer que seja nascido de mulher morre. Maria disse, diga-me, Senhor, por que vim a este lugar para lucrar ou para perder? O Senhor disse, você torna clara a abundância do revelador. Maria disse a ele, Senhor, existe então um lugar que é, ou que carece de verdade? O Senhor disse, o lugar onde eu não estou. Maria disse, Senhor, você é temível e maravilhoso, e aqueles que não conhecem você. Mateus disse, por que nós não descansamos imediatamente? O Senhor disse, quando vocês depuserem esses fardos. Mateus disse, como o pequeno se une ao grande. O Senhor disse, quando vocês abandonam as obras que não poderão segui-los, então vocês descansarão. Maria disse, eu quero entender todas as coisas, exatamente como são. O Senhor disse, aquele que buscar a vida, pois essa é a riqueza deles, pois o deste cosmos é, e seu ouro e sua prata são enganadores. Seus discípulos disseram a ele, o que devemos fazer para garantir que nosso trabalho seja perfeito? O Senhor disse a eles, estejam preparados diante de tudo. Bem-aventurado é o homem que encontrou o combate, seus olhos. Nem ele matou, nem foi morto, mas ele saiu vitorioso. Judas disse, diga-me, Senhor, qual é o começo do caminho? Ele disse, amor e bondade. Pois se uma dessas existisse entre os governadores, a maldade nunca teria vindo à existência. Mateus disse, Senhor, você nos falou sobre o fim de tudo sem preocupação. O Senhor disse, vocês entenderam todas as coisas que eu lhes disse e as aceitaram na fé. Se as conheceram, então elas são suas. Se não, então elas não são suas. Eles disseram a ele, qual é o lugar para onde estamos indo? O Senhor disse, permaneçam no lugar que podem alcançar. Maria disse, tudo o que está estabelecido assim é visto. O Senhor disse, eu lhes disse que é aquele que pode ver quem revela. Seus discípulos, em número de 12, perguntaram-lhe, Mestre, serenidade, ensina-nos. O Senhor disse, tudo o que eu tenho, vocês irão, tudo. Maria disse, há apenas um ditado que eu direi ao Senhor sobre o mistério da verdade. Nisso nos estabelecemos, e para o cósmico somos transparentes. Judas disse a Mateus, nós queremos entender o tipo de vestes com as quais devemos ser revestidos quando partirmos da decadência da carne. O Senhor disse, os governadores e os administradores possuem vestes concedidas apenas por um tempo, que não duram. Mas vocês, como filhos da verdade,
não devem se vestir com essas vestes transitórias. Pelo contrário, eu lhes digo que vocês se tornarão abençoados quando se despojarem, pois não é grande coisa fora. Maria disse: de que tipo é aquela semente de mostarda? É algo do céu ou é algo da terra? O Senhor disse: quando o Pai estabeleceu o cosmos para si, ele deixou muito do que sobrou da mãe do todo. Portanto, ele fala e ele age. Judas disse: você nos disse isso da mente da verdade. Quando orarmos, como devemos orar? O Senhor disse: orem no lugar onde não há mulher. Mateus disse: orem no lugar onde não há mulher. Ele nos diz, significando: destruam as obras da feminilidade, não porque haja qualquer outra maneira de nascimento, mas porque elas deixarão de dar à luz. Maria disse: elas nunca serão obliteradas. O Senhor disse: quem sabe que elas não se dissolverão? E Judas disse a Mateus: as obras da feminilidade se dissolverão, os governadores. Assim, nos tornaremos preparados para elas. O Senhor disse: certo, pois eles veem vocês, eles veem aqueles que os recebem. Agora vejam, uma verdadeira palavra está saindo do Pai para o abismo, em silêncio como um relâmpago dando a luz. Eles a veem ou a dominam, mas vocês estão ainda mais cientes do caminho, este antes de anjo ou autoridade ter. Pelo contrário, pertence ao Pai e ao Filho, porque eles são ambos um só. E vocês irão via o caminho que vocês conheceram. Mesmo se os governadores se tornarem enormes, eles não serão capazes de alcançá-lo. Mas escutem, eu lhes digo que é difícil até para mim alcançá-lo. Maria disse ao Senhor: quando as obras que dissolve uma obra, o Senhor disse: certo, pois vocês conhecem, se eu dissolver, irá para seu lugar. Judas disse: como o Espírito é aparente? O Senhor disse: como é a espada aparente? Judas disse: como a luz é aparente? O Senhor disse: nela para sempre. Judas disse: quem perdoa as obras de quem? As obras que... o cosmos. Quem perdoa as obras? O Senhor disse: quem? Compete a quem compreendeu as obras fazer a vontade do Pai. E quanto a vocês, esforcem-se para se livrar da raiva e do ciúme e para se despojarem de seus. E não, pois eu digo, vocês levam. Vocês, quem buscou, tendo, isso irá. Ele viverá para sempre. E eu digo a você, para que você não leve seus espíritos e suas almas ao erro. O diálogo do Salvador nos oferece uma janela fascinante para as primeiras correntes do pensamento cristão, especialmente aquelas com influências gnósticas. Mesmo em sua forma fragmentada, o texto nos convida a uma reflexão profunda sobre temas universais e atemporais. A busca pelo conhecimento interior. O diálogo enfatiza repetidamente a importância do autoconhecimento. Todo aquele que se conheceu viu, como um caminho para a verdade e a conexão com o divino. Isso sugere que a salvação não é apenas um evento externo, mas uma jornada interna de compreensão. A dualidade da existência. O texto aborda a tensão entre o já e o ainda não da escatologia, a luta entre a carne, o fardo, as obras da feminilidade e o espírito, e a distinção entre o transitório e o eterno. Essa dualidade nos convida a ponderar sobre nossa própria existência e prioridades. A importância da ação e da escolha, o trabalho em prol da revelação e a necessidade de abandonar as obras que não poderão segui-los, mostram que a fé não é passiva. Há um convite à ação consciente, ao despojamento de vícios como o ciúme e a raiva, e à busca ativa pelo lugar da verdade. O papel do feminino e da revelação.
A valorização de Maria como alguém que compreendeu completamente e as discussões sobre as obras da feminilidade oferecem uma perspectiva única sobre o papel da mulher e da geração. O texto sugere que a verdadeira libertação vai além da procriação física para um nascimento secreto do espírito. A simplicidade do caminho. A afirmação de que o começo do caminho é amor e bondade ressoa com ensinamentos centrais de diversas tradições espirituais. Isso simplifica a complexidade gnóstica, apontando para princípios éticos e espirituais fundamentais como a base para a jornada. Em suma, o diálogo do Salvador, com sua mistura de mistério e sabedoria, nos desafia a olhar para além das aparências, a buscar o conhecimento verdadeiro dentro de nós e a viver de forma consciente, preparando-nos para uma compreensão mais profunda da existência e do divino.